Como vocês estão, gente? Espero que estejam todos muito bem, muito bem. Como estão todos? Como está essa rede social maravilhosa? Estamos em perfil novo, então te convido a participar, ficar um pouco mais próximo da gente. Aqui trazemos consciência, trazemos equilíbrio, trazemos leveza, porque trabalhamos no 80% que conduz a nossa vida. Esse é o nosso lugar de crescimento. Esse é o nosso lugar de crescimento. Que lugar é esse? O lugar do inconsciente. O lugar do inconsciente. Aquilo que não conseguimos ver, mas está operando nos bastidores. Ele está promovendo um palco para que a nossa vida se desenvolva ou não, para que a nossa vida se desenvolva ou não. Então, em função disso, considerando que apenas o 20% de tudo que a gente acessa, percebe, conhece, é parte da nossa história e de tudo que conseguimos estudar ao longo da nossa vida, o 80% é o que está condicionando. Condicionando o quê? Condicionando os nossos relacionamentos, condicionando as nossas amizades, condicionando nosso estado emocional, nosso estado de ânimo e também condicionando a nossa frequência mental. É nesse 80% que está o motor de desenvolvimento da nossa identidade, está o motor de desenvolvimento da nossa próxima versão. Já está dentro da gente, olha que maravilhoso, é muito lindo isso. E ali, quando a gente não consegue fluir, quando a gente não consegue seguir em frente, eu quero trazer um dos pontos que é uma das barreiras, e é uma barreira bem cotidiana, bem comum, bem fácil, uma coisa que, essas coisas que travam a nossa jornada, elas não estão expostas de uma maneira radical na nossa vida. Elas passam como se fossem desapercebidas. Elas passam como se fossem desapercebidas. E qual é essa situação que passa desapercebida na nossa jornada? A força da reclamação. Qual é essa força? Aqui a gente vai destrinchar. Por quê? Porque a reclamação é uma das portas que a gente abre para que a densidade conecte conosco. Que densidade é essa? Vamos passar em fácil, As energias densas são frequências baixas, são frequências que condicionam e que puxam a gente para menos, vamos dizer assim, que colocam a gente em um lugar de falta de autovalorização, de falta de autoestima, de medo, de angústia. Então, a reclamação é uma das portas pelas quais essas frequências ingressam, chegam, tomam contato conosco. Deixa eu beber uma água aqui. Assim, essa reclamação, cada vez que criamos um caminho, fortalecendo, repetindo, a nossa atenção volta para o mesmo ponto. Quer dizer, reclamo da chuva, e aí reclamo da chuva, e amanhã reclamo da chuva, e reclamo da chuva. E aí reforça o mesmo estado emocional que eu me sinto quando estou reclamando da chuva. Vamos supor, reclamar da chuva me coloca triste e sem força. Então aí, cada vez que eu reclamo da chuva, daí eu me torno uma pessoa triste e sem força, e eu estou afiançando, estou fortalecendo isso, porque ali estou trazendo o mesmo pensamento e a mesma resposta interna, Então, aqui, é claro que eu estou dando o exemplo da chuva, não se trata de reclamar porque veio uma cobrança de vida. É claro, isso aí é uma coisa óbvia, Mas aquela situação em que há uma diferença radical entre observar o problema e viver dentro do problema. Observar o problema e viver dentro do problema. E vou contar aqui para vocês que a minha vida mudou no dia que eu aprendi a parar de reclamar.
esse dia houve um antes e um depois da história, porque você percebe que você não está parado. E aqui há muita gente que passa muito tempo da sua vida na escassez, no medo, na injustiça ou na falta, sem perceber que estão alimentando exatamente o campo que eles desejam transformar. Exatamente o campo que eles desejam transformar. Então aqui a pergunta não é por que isso acontece comigo. Por que isso acontece comigo? Não. A pergunta é: qual informação esta experiência está tentando me mostrar? Qual informação esta experiência está tentando me mostrar? O que a vida está me convidando para eu aprender? Qual é a versão de mim que eu preciso acessar atravessando isso? Qual é a versão de mim que eu preciso atravessar encarando isso? Quer dizer, posicionamento. Então, quando você muda a pergunta, muda também a sua percepção. Quando muda a nossa percepção, muda a frequência que a gente trabalha. E ali, quando mudamos a nossa frequência, acontece uma coisa incrível. Quando mudamos a nossa frequência, acontece uma coisa incrível na nossa jornada, que é mudar todas as possibilidades, novas possibilidades começam a aparecer no nosso campo de observação. Então, ali, você consegue perceber quanto que o problema não é apenas a situação, mas também o cristal a partir do qual olhamos para o problema. Então, hoje, vamos observar um pouquinho mais? Estamos emitindo reclamação? Onde está a transformação que eu ainda não vi? E se pudesse parar de reclamar de uma única coisa, de uma única área, de uma única pessoa no dia de hoje, seria qual? Seria qual? O que escolheria colocar no lugar dessa energia? Eu escolho para vocês hoje colocar algo no lugar dessa energia. A força da reclamação para qualquer área, para qualquer pessoa, para qualquer situação que esteja presente, para todos nós aqui conectados. A força da reclamação, vamos lá. Oráculo de los Ángeles, carta número 10 e 10. Vou ler em espanhol e depois eu vou passar para vocês em português. Dale la bienvenida a la confusión y a la lluvia de ideas que estás bajando de tu mente. La energía que estás necesitando es la de la fe en que las cosas que sabes hacer al final se acomodan sin que quieras empujar el río y someterlas a tus tiempos. Respeta los tiempos de Dios, que no siempre son los tuyos. No gastes energías que no te corresponden. Toma tu tiempo. Cuando no se sabe qué hacer, no se debe hacer nada. Es tiempo de volver a quererse y a darse lo mejor. Es tiempo, este tiempo sí te corresponde. Cuando termines de bajar ideas, pide al universo que te revele por cuáles debes empezar para llevar a la acción. Veja que maravilhoso. A carta vem atrelada ao elemento ar, e tem o número 10, que já na numerologia fala de portal. O número 1, que é o início, e o 0, que é uma grande porta para atravessar. E diz, dê as boas-vindas para a confusão, para a chuva de ideias que estás trabalhando em tua mente, porque a energia que estás precisando é a energia da fé, de que as coisas que sabes fazer, ao final, se acomodam sem que você queira empurrar o rio e someter os seus tempos. Quer dizer, não acontece tudo na hora que a gente quer, acontece no tempo de Deus, que nem sempre é o tempo da gente. Então, tome o seu tempo. Se não sabe o que fazer, não precisa fazer nada por enquanto. É tempo de voltar para si e de se dar o melhor. Mas claro, echarle agua. Espero que tenham gostado. Oráculo de los Ángeles, boas-vindas à confusão e caminhos estratégicos de condução. Isso, bora!
para mais caminhos estratégicos de condução, temos aberta a inscrição para a mentoria Tena. Vou deixar o link de acesso nos stories. Conta para nós, manda no particular por que você gostaria de entrar na mentoria Tena ou simplesmente comente a Tena aqui nesse vídeo para a gente conversar e depois, se for para você, vir com a gente expandir. Um beijo e uma excelente semana. Tchau, tchau!